Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui é a jornalista Déia Fernandes. Nessa segunda-feira, 17 de agosto, exatamente às 22 horas e 24 minutos, direto da página Ecoando a Voz dos Mártires, começando esta live com um tema muitíssimo interessante e um tema que, com certeza, vocês não estão vendo em outras redes. Eu tenho certeza que a maior parte dos canais não estão tratando do acordo que foi feito entre Israel e Emirados Árabes na perspectiva que eu estou trazendo aqui, né? Então, eu creio que vai ser interessante vocês assistirem essa live para terem noção que de um ponto de vista envolvendo direitos humanos, né, e até envolvendo questão geopolítica, esse acordo não é tão pacífico assim como parece, né? Então, eu estou entrando sim em polêmica, como eu fui acusada agora na minha TL, né? Um seguidor, né? Quando eu trouxe uma provocação para mostrar para vocês como o tema é importante e como a gente deve olhar para esse acordo de diversas formas, né? E não apenas com um óculos, né? O óculos da perspectiva judaica, né? De Israel. A gente precisa ter um óculos que nos leve a várias perspectivas, tá? Então, teve gente que achou que eu estava sendo radical, porque eu coloquei... Olha, eu já quero dar boa noite a todo mundo que está ingressando na live. Então, alguns acharam, peraí, não é por aí, né? Você está sendo radical, que negócio é esse? Esse acordo foi maravilhoso, você está ousando, né? Teve gente, foi interessante, teve um seguidor que tipo jogou, você está ousando criticar o acordo que o mundo inteiro está enaltecendo. Aí eu quero deixar claro para os meus seguidores que, graças a Deus, eu não estou dentro de uma caixinha, tá? Eu leio jornais árabes, eu leio jornais israelenses, eu trabalho com direitos humanos há alguns anos, tá? Sou internacionalista, para quem ainda não me conhece, eu sou internacionalista, advogada, jornalista e presidente de uma ONG que trabalha com direitos humanos, principalmente naquela região do mundo muçulmano, Oriente Médio, África, Sul de Ásia. Boa noite, Irã, boa noite, Antônio, meu querido amigo advogado que está sempre aqui conosco. Boa noite, Jair, boa noite a todo mundo que está por aí. Você que ainda não é inscrito lá no YouTube, no nosso canal Ecoando a Voz dos Mártires, vai lá rapidinho e se inscreve, ativa o sininho. Daqui eu vou direto para lá fazer live também sobre esse assunto lá. E nos siga no Instagram, ecoando, _a, _voz, _2, _mártires, _ e também no Twitter, @DEVM e @ecoando_EVM, ok? Então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto. Primeiro, deixando claro o seguinte, gente, que é fundamental você que entrou agora nessa live entender. Eu não posso, como ativista de direitos humanos, cujas análises, além de ter, logicamente, um olhar geopolítico, um olhar estratégico, é lógico que eu também tenho que ter um olhar humanitário. Tá? Então, vocês quando veem aí as análises dos internacionalistas, principalmente do pessoal que trabalha com a questão de Israel, alguns aqui do Brasil e outros no exterior, e que estão fazendo festa, dizendo que é maravilhoso o acordo e tal. Aliás, um dos que estão celebrando esse acordo é justamente um analista, tá bom? Que no ano passado, no seu Twitter, foi lá defender o Guga Chakra, dizendo que ele era o melhor jornalista do Brasil, né? E tem uma galera no Brasil que segue esse indivíduo, sabe? Que segue e que adula e que idolatra, né? Ele é ligado à esquerda aqui no Brasil, né? É progressista de carteirinha, e aí ele no ano passado caiu nessa de dizer que o Guga Chakra era o melhor jornalista do Brasil. Então, gente, por favor, né? Menos.
Então, eu vou trazer uma perspectiva que vocês não estão acostumados a verem, mas tudo que eu falar aqui, eu vou trazer links. Inclusive, eu considero esse assunto tão sério que eu estou escrevendo um artigo e desafio aos progressistas, aos analistas, seja lá quem for, a apresentar argumentos racionais que refutem as ideias que eu vou trazer. Ok? Sem essa de me chamar de radical, porque não vai resolver. O que resolve é argumentação, ok? Então, vamos lá. E nesse artigo, eu trago N situações que eu já comecei a escrever, né? Eu gosto, meus artigos geralmente são bem robustos, né? Não é aquela coisinha de 6, 7 parágrafos e tal. Eu gosto de escrever bastante sobre os assuntos que me interessam. Então, vamos lá. Israel, Emirados Árabes estão comemorando, grande parte do Ocidente está comemorando o acordo, mas esse acordo, de fato, ele serve para os interesses de Israel, é super interessante, é maravilhoso, é um acordo histórico, sim, sob essa perspectiva, porque Israel conseguiu, né, se aproximar nessas últimas décadas de importantes atores ali no Oriente Médio. Inclusive, ontem os jornais árabes noticiaram, e eu essa semana ainda vou falar melhor sobre esse assunto, não hoje, porque eu não quero uma live muito extensa, né? Mas até o Líbano já mostrou que tem um interesse de se aproximar de Israel. Então, é lógico que para Israel o acordo é maravilhoso. Eu não tenho como refutar isso. É muito bom, porque todo esse mecanismo que Israel conseguiu construir em relações comerciais, na área de saúde, tecnologia, turismo, até turismo, porque apesar de israelense não poder ir direto de Israel para os Emirados, através do Ocidente, de outros países, eles conseguiram chegar lá numa boa, né? Então, apesar de toda essa base de relações que Israel construiu e que na realidade valeram a pena, porque hoje Israel tem um parceiro de forma oficial, um parceiro inclusive que jogou no lixo, né? Todo o conclame do povo palestino pedindo que estados muçulmanos não tenham relações diplomáticas com Israel, né? Então Israel conseguiu e foi ótimo para o povo judeu, foi ótimo para Israel e foi ótimo também para os Emirados. Inclusive, tem um jornal lá da extrema esquerda, Israel, Haaretz, que trouxe um artigo hoje mostrando que, na realidade, os Emirados têm mais a ganhar com esse acordo do que o próprio Estado judeu. Isso reconhecido por um jornal de extrema esquerda em Israel. E é fato, eu não preciso nem entrar em detalhes, porque Israel é uma potência. É importante, inclusive, gente, para os Emirados, isso trouxe até uma vantagem, tá? A nível de estratégia ali, de arranjo de segurança, tá? Para os Emirados em relação aos demais países que ainda estão naquele flerte, e muito breve a gente deve ver novos países fazendo acordo com Israel. Então, é claro que eu não vou deixar de reconhecer jamais que esse acordo é histórico sob esta perspectiva. Só que quem trabalha com direitos humanos não vive assim, sabe? Ai, que ótimo! Israel conseguiu um grande acordo, que maravilha! Eu vou fazer festa, tá tudo lindo, belo, maravilhoso. Não! Não, por quê? Porque, apesar da mentira que está sendo veiculada, inclusive pelo genro de Trump, que é o conselheiro dele, e que também ajudou, intermediou no acordo, ele diz que esse acordo vai trazer paz e que vai dar possibilidade aos cristãos, muçulmanos e judeus a não viverem mais em conflito como em tempos passados. O genro de Trump chegou a dizer isso no Salão Oval. Trump também, por sua vez, diz que, olha, agora tem segurança, agora tem paz, e fez aquele discurso maravilhoso. E várias autoridades, inclusive na Casa Branca, mostraram que os cristãos ganhariam. Brigada Islã realista, gente.
uma menção especial ao Islã realista, a galera que está aí parabenizando o meu trabalho. Eu tenho certeza que eles que conhecem bem o Oriente Médio, o mundo muçulmano, conhecem o Islã, eu tenho certeza que eles estão apoiando a minha fala em relação a essa questão que eu estou trazendo agora, ok? Porque se eu chegar aqui e aplaudir o acordo que foi feito com Emirados Árabes Unidos e não trazer para vocês que esse acordo não vai ajudar em nada aos cristãos perseguidos, nem os cristãos que são perseguidos nos Emirados Árabes, eu serei hipócrita. E desculpem, queridos, que estão meio chateados com a minha posição, porque já teve gente aí que ficou chateada birrenta. Me desculpe, o mesmo amor que eu tenho por Israel, pelos judeus, eu também tenho pelos cristãos perseguidos. Eu também tenho pelos homossexuais que podem pegar de 10 a 14 anos de prisão lá nos Emirados Árabes Unidos. Eu também tenho pelos ativistas políticos que estão presos nos Emirados. Enfim, eu tenho por todo ser humano. Então, fazer festa aqui, dizendo que foi ótimo, maravilhoso, quando eu sei que esse acordo, de fato, não vai trazer paz para o Oriente Médio, apesar de um monte de gente estar dizendo que vai, não vai. E nem em termos geopolíticos vai trazer. E, aliás, não vai mudar a visão que o mundo muçulmano, principalmente os povos muçulmanos, têm de Israel e têm dos cristãos. Não vai mudar. E eu desafio. Boa noite, queridos que estão entrando aí, tá bom? Boa noite. E eu desafio a todos que estão me assistindo aqui que provem que o que eu estou trazendo é mentira. Até porque eu já vou trazer já relatório mostrando o que, na realidade, como é que trabalha Emirados Árabes Unidos em relação a direitos humanos. Então, se você é cristão ou se você pensa em direitos humanos, coloque uma coisa na sua cabecinha. Se você ficar aplaudindo o tempo todo esse acordo, sabe o que vai acontecer? O foco que a gente deveria dar aos cristãos perseguidos, às minorias perseguidas, não somente nos Emirados, mas em todo o mundo muçulmano, se você focar o acordo com a oitava maravilha, esse foco, que aliás nem existe muito, vai desaparecer. Porque o que os Emirados Árabes Unidos estavam querendo há muito tempo, era retirar de si a pecha de intolerante, de país totalitário, tá? De ditador, tá? De extremista. E eles estão conseguindo. Por quê? Porque, entendam bem, Israel não agiu... Gente, quando Israel age em termos de política externa, tá? Ele age de acordo com seus interesses. Então, Israel, quando agiu olhando para os interesses do povo judeu e do seu Estado. Ponto! A ação de Israel não vai resultar em melhora nenhuma para os cristãos na região ou nos Emirados, deixando isso muito claro. Boa noite a todo mundo que está entrando, deixando muito claro. Não vai melhorar a perspectiva que os muçulmanos ou o governo ditador despótico dos Emirados, olha aí o povo do fora islamismo, nazismo, comunismo. Gente, essas páginas que estão aqui comentando, você tem a obrigação de seguir, tá, querido seguidor? Sigam essas páginas que estão denunciando o Islã, o comunismo, a galera do Islã realista, do fora islamismo. Obrigada por vocês estarem aqui. E o pessoal do islamismo sabe o que é Emirados. Então, né? Então, voltando aqui, então Israel está olhando pela lógica dos seus interesses. Mas eu não tenho a mesma lógica de Israel. Eu estou olhando pela lógica dos interesses dos perseguidos e daqueles que vivem lá nos Emirados. Que, queridinho, você está batendo palma aí para o acordo e nem sabe que mais de 80% da população lá nos Emirados, mais de 80% é estrangeira.
E muitos cristãos no meio deles. E você sabe o que está acontecendo com essa população? Você sabe como eles vivem? Você sabe para onde vai o lucro da grana dos israelenses que vai entrar, que vai ser injetada lá nos Emirados? Você sabe para onde vai o lucro dessas trocas comerciais e nas trocas de interesse, que, aliás, da parte de Israel é até louvável, né? Não estou criticando isso, tá? Você não sabe, vai para a galera que já é multimilionária lá naquela terra do petróleo, tá? E essa galera que vai continuar impondo a Sharia, a lei islâmica, contra a maior parte dos estrangeiros que estão lá e muitos trabalhando em trabalho escravo, tá? E para você que de repente, porque, gente, olha só, eu procuro tomar cuidado de não ser relativista. Eu não sou relativista, não sou. E quando eu falo que Israel, quando tem relações com outros países, principalmente países árabes, né, para países muçulmanos, a lógica deles nunca é guiada por direitos humanos, tirando a perspectiva dos direitos humanos dos judeus, ok? E você quer o melhor exemplo? É um dos motivos que eu mais critico Israel. Ou a DEA não critica Israel? Sim, a DEA critica Israel. E todo judeu que tem um pouquinho de vergonha também critica Israel, porque lembra que, em relação à questão do Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus, ou pelo menos 6 milhões, foram mortos barbaramente por causa de teorias racistas e do ódio presente Hitler em boa parte da Europa, mas esse mesmo Estado de Israel que lutou para que o Holocausto fosse reconhecido pelo Ocidente é o mesmo que até hoje não reconheceu o genocídio de cristãos armênios, assírios e gregos. Então, queridos, Israel tinha o dever moral de reconhecer o genocídio armênio, que, aliás, foi uma porta aberta para o genocídio contra os judeus. Mas Israel foca o Holocausto, mas nem aí para o genocídio dos armênios, dos assírios e gregos. Foram só 3 milhões, pelo menos, que morreram, né? Assim, e desculpa, para quem trabalha com direitos humanos, pouco importa se morreram 3 milhões ou se morreram 6 milhões. Não é isso? Não é isso? Pouco importa. Então, a realidade é que se houvesse uma preocupação na política externa de Israel com direitos humanos, a primeira coisa que faria seria fazer com que a Turquia engolisse essa realidade. Mas Israel não fez. Presidente dos Estados Unidos também não fez, né? Apesar do parlamento lá nos Estados Unidos, as duas casas terem reconhecido, presidente lá não reconhece, até porque, queridos, vamos jogar real aqui? Vamos jogar como internacionalista? Como internacionalista eu vou jogar real. Os países não trabalham em suas relações sob a lógica de direitos humanos. Quem tem que trazer isso para a mesa somos nós. Só que nós não trazemos. Nós, como bons manipulados, estamos em todas as redes dizendo: olha que lindo o acordo, agora vai ter paz. Pelo amor de Deus. A pior é que os evangélicos aqui entre nós não conhecem nem Bíblia. Porque se eles conhecessem a Bíblia que eles dizem seguir, eles não estariam fazendo festa, né? Não estariam fazendo festa, né? Mas eu não vou entrar em Bíblia aqui não, tá, gente? Vamos largar, né? Não vou entrar porque eu estou aqui com uma análise secular, né? Mas a minha preocupação é essa, é que há uma festa muito grande nesse sentido. Aqui, ó, o doutor, meu querido amigo Antônio Pereira, Israel não reconheceu o genocídio armênio, assírio e grego pelos turcos muçulmanos? Estou chocado. Pois fique chocado. Não reconheceu. Não reconheceu. E eu vou conversar hoje para ver se amanhã eu já faço a live sobre o genocídio armênio. Israel, ele está vivendo uma vergonha para a humanidade. E é interessante que a galera progressista de esquerda e a galera de direita, nenhuma das duas está nem aí para o genocídio armênio. Nenhuma aí. A galera de direita é desconservadora. Ama Israel até a morte. Defende noite e dia Israel, tá? Mas o genocídio armênio, nem aí. Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou usar minhas redes para pressionar Israel para reconhecer o genocídio? Aliás, eu não pressiono o meu presidente. Eu não pressiono os líderes
políticos brasileiros para reconhecer o genocídio armênio, que é anterior ao Holocausto. Aí o Congresso, quando tem os eventos de lembrança, que são corretos até, do Holocausto, aí vai lá, coloca nas torres do Congresso, Holocausto nunca mais e tal. Só que o genocídio armênio ninguém se preocupa. Então eu estou trazendo esse assunto aqui só para vocês terem uma noção que nesse acordo e em outros acordos que Israel estabeleceu, todos foram centrados naquela questão, e eu vou trazer aqui no nosso linguajar, de lógica de poder, interesse, maximização de poder. Cada um quer jogar em favor, lógico, do seu povo. Ótimo, maravilhoso. Mas os cristãos e as minorias que são perseguidas no mundo muçulmano não estão em política de ninguém. Ok, gente? Vamos deixar claro. Agora, para você que diz, olha, o acordo vai trazer paz. Aí vai trazer, que coisa linda, bela, maravilhosa. Vai trazer paz para a região. Não. Vai encher os bolsos de empresários israelenses, vai melhorar a economia dos dois entes, tanto Israel como Emirados vão melhorar na economia, vai ser lindo e maravilhoso. E no caso dos Emirados, para o poder lá, para a nata, o povão, os estrangeiros que estão lá vão continuar como escravos lá, tá bom? Mas eu quero deixar claro para você, queridinho, que isso não vai mudar a visão que o mundo muçulmano tem dos judeus, tem dos cristãos. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo e desafio que qualquer um aqui prove que eu estou errada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já me acusaram aí que eu estou fazendo polêmica. E eu estou fazendo polêmica mesmo, só que eu quero ver se alguém tem como me refutar naquilo que eu estou trazendo. Sabe por quê? Se preocupar só em Israel se dar bem é egocentrismo, tá? É você olhar para o seu umbigo não, né? Porque você não vive em Israel, né? Mas olhar para as suas perspectivas de mundo. Eu tenho um olhar mais adiante. Eu olho o ser humano de uma forma geral. Então, eu vou te dar uma prova aqui, bem, assim, você pragmática. Pragmática. Israel celebrou o acordo de paz, nesse caso é um acordo de paz, tecnicamente falando, porque o Egito estava em guerra com Israel, né? Celebrou com o Egito em 79 e celebrou com Jordânia em 1994. Interessante. 2 acordos de paz. Esse último tem mais de 20 anos. Eu pergunto para vocês, como é que a população muçulmana na Jordânia e no Egito vê Israel? Faça uma pesquisa de opinião no Egito e na Jordânia e veja se o acordo de paz que pôs fim a conflito, e foi ótimo para Israel, foi ótimo, tá? Foi ótimo. Até hoje, a região consegue, não é só Israel, o Oriente Médio consegue uma certa estabilidade por causa desses acordos de paz. Eu não estou aqui retirando a importância desses acordos que foram assinados, já esclarecendo isso, mas não houve mudança significativa nenhuma. Nós não temos no Egito uma comunidade judaica viçosa. Nós não temos na Jordânia, sabe? Se você for fazer uma pesquisa de opinião, aliás, em qualquer país muçulmano, você não vai ver a população com qualquer tipo de apreço a judeu e muito menos a cristão. Eu pergunto para vocês, os acordos que Israel assinou nessas datas com esses estados muçulmanos importantes, ajudaram em alguma coisa os cristãos? Vai ver como vivem os cristãos no Egito. Vai ver como vivem os cristãos na Jordânia ou em qualquer país muçulmano. Pelo amor de Deus, vamos sair da casinha e prestar atenção no que está acontecendo lá. Então não vai haver nenhuma ajuda, nenhuma tolerância em relação à igreja, aos cristãos, em relação às minorias que vivem lá. E o genro de Trump, como eu falei para vocês, disse que foi bom o acordo. Inclusive, eu vou colocar as palavras dele, literalmente, tá? E as de Trump no artigo que eu estou escrevendo. Porque
notícia, para ser polêmica, é bom deixar registrado, não é? Até para facilitar os analistas, os intelectuais que falam com tanta autoridade sobre esse assunto, né? Então, eu vou dar a eles a oportunidade de me refutarem. Amanhã o artigo deve ser apresentado, tá? Então, vamos lá. Então, foi dito que o acordo traria paz, traria segurança, tolerância e por aí vai. Só que tem um detalhe muito importante. Os Emirados Árabes Unidos estão fundamentados num sistema de governo que tem base na Sharia, na lei islâmica. E quando no ano passado, exatamente em fevereiro, os Emirados Árabes Unidos convidaram, porque já estavam 1 ano e meio com Israel naquela coisa de negociar esse acordo. Então, o que eles fizeram para enganar o Ocidente, o que é comum no mundo muçulmano, eles inventaram o ano da tolerância, 2019, em fevereiro. Chamaram o Papa, fizeram vários eventos interreligiosos e foi assinado um documento super importante que versava sobre a fraternidade entre muçulmanos e cristãos. Papa assinou esse documento com o Ahmed El-Tayeb, tá? Que é o sheik da Universidade Al-Azhar, o principal centro ideológico muçulmano, e também assinou esse documento o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos. Só que eu já cansei de falar do Ahmed El-Tayeb. Ele é, na realidade, um teórico do Islã ortodoxo que só defendeu o Estado Islâmico e não quis declarar o Estado Islâmico, que matava cristãos, escravizava mulheres yazidis, mulheres de minorias, inclusive cristãs. Esse sheik que assinou esse documento, esse sheik, ele se negou a declarar o Estado Islâmico apóstata. Então, os Emirados Árabes fez um teatro chamando o Papa, chamando Ahmed El-Tayeb e o seu ministro das Relações Exteriores assinaram esse documento fingindo que eles iriam trabalhar pela paz no mundo muçulmano em relação aos cristãos. Tudo foi maravilhoso, inclusive, tanto o mundo inteiro divulgou a parte desse documento. Hoje eu não vou entrar muito, tá, no que foi dito no documento, tá? Mas o Al-Tayeb, prestem atenção, o Al-Tayeb que esteve nos Emirados Árabes, porque o meu objetivo aqui é mostrar para você que o acordo foi bom para Israel, ponto. Para a segurança regional, ponto. Mas não para a paz, tá? O dia que os Emirados puderem e tiverem força com a Arábia Saudita e outros países muçulmanos, tenha certeza que engolem Israel. Engolem. Se você tem dúvida, vai ler o Corão. Se você tem dúvida, vai ler a jurisprudência islâmica. Se você tem dúvida, vai estudar a história do expansionismo islâmico. Então, a gente está aqui para aprender, não é assim? Então, o Al-Tayeb, quando ele assinou esse documento, tá, esse sheik que apoiou um grupo terrorista genocida, ele disse o seguinte quando ele assinou, tá, a imprensa árabe trazendo: o documento é histórico e pede que os legisladores parem o derramamento de sangue e os conflitos. Os muçulmanos devem proteger seus irmãos cristãos. Cadê? Vou trabalhar, olha o que ele fala, vou trabalhar com meu irmão e amigo Papa, o Papa é amigo de um sheik que apoia genocídio, meu irmão e amigo Papa, para proteger todas as comunidades. E ele ainda disse também, eu estou lendo o que ele falou, tá, galera? É encorajador ver os Emirados Árabes Unidos investindo em recursos humanos, especialmente na juventude. A criatividade e a sabedoria transformaram os Emirados Árabes Unidos em um país brilhante que hospeda um encontro. Os muçulmanos nos países ocidentais devem seguir e respeitar as regras e regulamentos dos países que os residem, né? E aí ele continua, aí traz aqui o Papa, eu não vou entrar nem no que o Papa falou, você já imagina o show de hipocrisia que ele trouxe, né? Só que o que aconteceu? Isso foi no ano passado.
Eu vou ler já já o relatório de direitos humanos de uma entidade progressista, tá? Para mostrar se realmente Emirados Árabes Unidos é essa maravilha que o Sheikh Ahmed Al-Tayeb disse, para mostrar se eles protegem cristãos e protegem as comunidades que estão lá, para mostrar se eles não estão preocupados com derramamento de sangue e conflitos, porque olha só, eles não estão, né? Eles estão preocupados com isso. Aí a gente vai entrar rapidinho no Iêmen, né? O que está acontecendo no Iêmen? Você sabe que o Emirados está lá? Você sabe que ele está armando milícias, UTIs, para matar, trucidar, ele está armando milícias no Iêmen para, né? Ele está armando, os Emirados estão armando milícias no Iêmen para matar a população mais pobre do Oriente Médio. Você sabia disso? Ai, mas esse documento é tão lindo, que até emociona, né? Pois bem, o documento foi assinado ano passado, nesse mesmo período, porque os Emirados queriam posar como a Arábia Saudita fez. Lembra dos supostos direitos que eles disseram que deram para as mulheres? Lembra que o mundo todo bateu palma e logo depois a Arábia Saudita simplesmente mandou cortar em pedaços um jornalista saudita que vivia nos Estados Unidos e que foi assassinado por sauditas dentro de um consulado na Turquia? Vocês estão lembrados disso? Ai, que maravilha! Ninguém fala sobre isso. Aliás, a Arábia Saudita não foi punida por causa disso. Mas voltando aqui, então vamos ver. Tá, voltando ao acordo. Então, o acordo foi assinado e, quando foi agora, a Turquia, numa posição tirana, simplesmente se apropriou da catedral que serviu por mais de 1000 anos como o principal bastião dos cristãos ali na Turquia, ali, que hoje é Istambul, né? Que é a catedral de Ágia Sofia, né? Ou Ágia Sofia, né? Já ia falar Israel. Turquia transformou a catedral, que já era considerado um museu, tá? Isso desde a década de 30, e ela transformou numa mesquita. Eu pergunto para vocês, queridinhos que estão me assistindo agora, tá? Eu pergunto para vocês. O Ahmed Al-Tayeb, tá? Que foi convidado pelos Emirados Árabes para assinar um acordo fajuto com o Papa. Vocês acham que ele trouxe alguma manifestação sobre esse assunto? Eu convido vocês, procurem, pesquisem, como eu pesquisei, se o Ahmed Al-Tayeb, que disse que ia trabalhar para que houvesse paz e proteção das comunidades cristãs, pergunto a vocês, ele se manifestou contra o maior ataque nos últimos anos contra a fé cristã ali no Oriente Médio? Não se pronunciou. E tem mais um detalhe. O Conselho de Igrejas do Oriente Médio, tá, entrou com uma ação, assim, um recurso, né, tanto na ONU, quanto também na Liga Árabe, na Liga dos Estados Árabes. Essa entidade entrou com recurso, reivindicando liberdade religiosa e lembrando, inclusive se fundamentando no acordo fajuto que o Papa progressista fez com Ahmed Al-Tayeb lá em Abu Dhabi. Tá? Entraram com esse recurso. Pergunto a vocês, até agora a Liga Árabe se manifestou? Até agora, eu não vou dizer que a Turquia, enfim, né? Mas a gente não vê a Ahmed Al-Tayeb, a gente não vê Liga Árabe, e o que a gente vê é o mundo muçulmano, com raras exceções, em peso, festejando. Aliás, amadinho, para você que defende tanto a causa palestina, né? Ai, que tristeza o que Israel faz com os palestinos. Eu quero dizer para você que lá na mesquita de Al-Aqsa, tá? Na mesquita de Al-Aqsa, tá? É um importante pregador. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui eu queria a fala do pregador, que foi tão linda a fala dele, que eu queria. Eu acho que. Peraí, eu vou ver se eu acho aqui rapidinho. Eu devia ter separado isso, não separei. Cadê? Ah, tá aqui, cadê? Vamos lá. Cadê?
Parabenizamos. Ah, tá aqui, ó. Olha o que disse o pregador lá na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, tá bom? Em Jerusalém. Que fica lá no Monte do Templo, só isso. Ele diz: parabenizamos a Turquia e a nós mesmos por converter Águia Sofia de volta a uma mesquita, porque ela pertence a todos os muçulmanos. Que coisa linda! E só que você acaba acreditando que os palestinos, as lideranças palestinas, estão preocupadas mesmo com tolerância e apoio aos cristãos. Vai acreditando nessa conversa fiada. O que eles falam dentro de mesquita, você não tem acesso. Só tem acesso quando os radicais, como eu, na visão de alguns, né? Porque alguns me veem como radical, fazer o quê? Traz aqui para você. E eu estou lendo um jornal árabe, porque num jornal ocidental você jamais vai ler isso aqui. E isso vai estar, logicamente, daqui a pouquinho aqui nos links daquilo que eu estou citando. Então, eu vou trazer rapidamente. Ai, meu Deus, já vai dar uma hora aqui. Uma hora não, meia hora. Eu vou trazer aqui um relatório de uma instituição de direitos humanos. Esse relatório, ele... Ah, tá, terminando aqui. Os Emirados decretaram o ano da tolerância em fevereiro do ano passado. Eles fizeram um projeto que eles estão colocando em prática de construir o que eles chamam de Casa da Família Abrâmica. Olha o que eles fazem de taquia, que é a obrigação do muçulmano mentir para expandir a religião. Olha o que eles fazem. Estão construindo uma casa abrâmica, onde vai ter uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga. Mas vamos ao relatório de uma instituição de direitos humanos progressista. Eu trouxe progressista para ninguém dizer que é da extrema-direita, que odeia o mundo árabe, é islamofóbica, blá, blá, blá. Não, queridos. E eu vou colocar, logicamente, o link aqui e também o link no artigo que eu estou escrevendo. Bom, vamos falar sobre liberdade de expressão rapidinho, né? Já que muita gente acredita que há tolerância e que esse acordo vai ajudar nisso. Vamos lá. Em março do ano passado, Ahmed Mansour, que era um importante defensor de direitos humanos nos Emirados Árabes, foi simplesmente, ele iniciou uma greve de fome de um mês para protestar em relação à condenação injusta e péssimas condições carcerárias. Os Emirados Árabes prenderam esse ativista, sabe por quê? Com base em acusações relacionadas ao seu discurso nas redes, onde ele teria supostamente publicado informações falsas que prejudicavam a unidade nacional. Crítica é proibido nos Emirados, sabe? Crítica é proibido. Por isso que a população lá está quietinha para não criticar esse acordo com o que eles chamam de entidade sionista. Eles não vão criticar abertamente, porque sabem que podem ir para o xilindró. As autoridades mantiveram esse ativista preso em local desconhecido por mais de um ano, sem acesso a advogado, antes de condená-lo em 2018 só a 10 anos de prisão. Tá bom para vocês? 10 aninhos de prisão por ser um ativista nos Emirados? Outra coisa, o proeminente acadêmico Nasser Bingait permaneceu também na prisão, cumprindo 10 aninhos de pena, porque ele criticou os Emirados e as autoridades egípcias. Não pode criticar que tu toma 10 anos de prisão na cara, amigo. E você pode ser proeminente, pode ser o raio que for. Tu vai ser preso, queridinho. Ele estava com a sua saúde debilitada, assim mesmo fez inclusive greve de fome. Em julho, também um acadêmico britânico ele também esteve preso e ele apresentou uma queixa contra as autoridades dos Emirados Árabes nas Nações Unidas em relação à detenção arbitrária, inclusive ele dirigiu diretamente ao Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, porque ele ficou em confinamento solitário e, pasmem, queridos, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Sim,
Ele foi sentenciado à prisão perpétua justamente por se preocupar com essa bobagem de direitos humanos, né? Então, prisão perpétua só não vingou porque o cara era britânico, né? Aí o mundo lembrou que ele existia, porque ele era britânico. E aí os Emirados, eles são tão bons, gente, que aí eles perdoaram. Como eles são bons, né? Perdoaram a prisão perpétua dada a um estrangeiro, porque é de um país poderoso. Se não fosse, já sabe, né? Continuando aqui, alguns ativistas lá, se tiverem qualquer ligação com um partido, como aconteceu com uns ativistas que eram ligados ao Al-Islah, um partido que existe lá nos Emirados e que não é aceito pelos poderosos, né, que detêm o poder. Então, a galera que concorda com esse partido, defende esse partido, geralmente é presa. Mas tem uns casos, sabe, quando eles voltam para o caminho correto, segundo os Emirados, que eles também são perdoados. É muito bom, gente, é só você mudar a tua opinião lá que você não é preso. Que país maravilhoso de viver, né? Muito maravilhoso. E lá, todos os assuntos que falam sobre direitos humanos lá são geralmente categorizados como segurança de Estado, como acontece no mundo muçulmano, né? E os indivíduos correm risco, segundo essa instituição, não sou eu não, tá? De prisão arbitrária e incomunicável, tortura, maus tratos, confinamento solitário prolongado, recusa de acesso à assistência de advogado, confissões forçadas, e essas confissões são usadas como prova contra eles, fora as condições péssimas nas prisões e sem receber tratamento médico quando necessário. Inclusive, em 2017, uma ativista mulher, pena que as feministas não sabiam nem que ela existiu, né? Mas uma ativista, Alia Abdel, ela foi presa por terrorismo. Gente, uma mulher, tá, por ser ativista, foi presa nesse país maravilhoso só porque fez acordo com Israel, né? Ela foi presa e sofria de câncer. Os Emirados não aceitaram que a família visitasse essa presa, tá? Não deixaram. E quando fizeram a transferência para um outro hospital, depois de muita luta da família, a família teve que ver essa senhora acorrentada. Ela teve os pés e as mãos acorrentados à sua cama de hospital por longos períodos. Uma mulher doente com câncer. Desculpa, gente, eu não estou olhando os comentários, porque eu quero agora tentar ser mais rápida um pouco, tá bom? Isso é Emirados Árabes. O que aconteceu? Ela morreu na prisão, tá? Então, são vários casos de prisões infundadas, de ativistas, porque não pode criticar a ditadura totalitária, como é o Golfo Pérsico, os países que compõem o Golfo Pérsico, ok? Outra coisa importante, os detidos estrangeiros que estavam presos lá no país, que estão, não têm acesso a tratamento quando eles têm o vírus da AIDS, tá? O HIV, segundo o relatório dessa instituição. Diz aqui que não há o acesso regular interrupto ao tratamento antirretroviral que salva vidas. Bobagem, morra de AIDS na cadeia, tá? Você sendo estrangeiro. Para que eu vou cuidar de estrangeiro? O único estrangeiro que me interessa agora é Israel. Agora eu até estou deixando ter sinagoga. Sabe por quê? Porque antes sinagoga lá era secreta. Você sabia disso, querido? Eu li isso no Jornal Árabe, senão eu não ia descobrir. Eu não ia descobrir, né? Mas no Jornal Árabe eu aprendi que tinha sinagoga lá sim, mas era secreta. Porém, agora tudo mudou. E até restaurante kasher ou kosher tem lá, porque há um interesse de botar melzinho na boca de judeu lá por causa de interesse econômico. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Outra coisa, a nível de violações de direitos humanos. Um relatório das Nações Unidas
divulgado em 3 de setembro de 2019 pelo um grupo que trabalha lá com a questão do Iêmen, que foi nomeado pelo Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, disse que, nesse relatório está escrito, que forças apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos e grupos armados cometeram graves violações de direitos humanos. Isso entrando desaparecimentos forçados, prisões arbitrárias, detenções, tortura, maus tratos, estupro e outras formas de violência sexual. A ONU progressista reconheceu isso, só não fez nada contra os Emirados, mas reconheceu. E o Ahmed disse que ia trabalhar para que houvesse proteção, para que não tivesse conflito, blá, blá, blá. Gente, é incrível como as pessoas acreditam em taquia. É incrível. Aí tá. E outro detalhe que ninguém contou, mas eu conto para vocês. Nesse relatório consta também que houve ameaças e intimidações para impedir que jornalistas em Aden, que criticavam os Emirados Árabes, acessassem as áreas de controle dos Emirados. Olha que coisa linda. Quer dizer, eles até cerceiam, censuram a imprensa para não mostrar as violações que eles estão promovendo lá no Iêmen, no país mais pobre do Oriente Médio, onde os próprios irmãos muçulmanos estão sendo mortos. Gente, que coisa fantástica, né? Mas isso o acordo não pode falar, porque senão não vai soar que é um acordo que vai trazer paz para o Oriente Médio. Afinal de contas, eu não posso dizer para você bater palma para o acordo, eu não posso dizer que esse acordo de paz não vai acabar com a guerra na Líbia. Eu não posso dizer para você que esse acordo de paz, que diz que vai trazer paz e segurança para o Oriente Médio, não vai acabar com a guerra na Síria. Não vai acabar com o genocídio de cristão na Nigéria, não vai acabar, e não vai acabar com a guerra no Iêmen, onde os Emirados Árabes dizem que tiraram parte das suas tropas para fingir que na realidade mantém lá toda uma estrutura que promove violações de direitos humanos. Gente, quanta paz esse acordo vai trazer, está trazendo, né? Que coisa linda, né? Quanto aos estrangeiros, o relatório afirma que os estrangeiros representam mais de 80% da população nos Emirados, de acordo com uma divulgação da Organização Internacional do Trabalho em 2015. Hoje nem se sabe direito o número, porque esses países livres, é muito fácil a gente descobrir as informações ali, vocês imaginam, né? E o sistema deles, chamado Kafala, né? Que é um sistema em que se vincula os vistos dos trabalhadores migrantes aos seus empregadores, tá? Esse sistema ele é tão igualitário, ele garante tantos os direitos humanos que aqueles que deixam seus empregadores, né, os empregados estrangeiros, que deixam seus empregadores sem permissão, enfrentam bobagem, simples punição por fuga, incluindo multas, prisão, deportação, e muitos trabalhadores imigrantes de baixa remuneração permanecem extremamente vulneráveis ao trabalho forçado, que outros leriam trabalho escravo. Você sabia disso, querido? O acordo com Israel vai mudar a situação desses 80% que estão lá com trabalho escravo? Vai mudar? Duvido. E eu desafio a qualquer um me provar o contrário, ok, queridos? Continuando. A lei trabalhista dos Emirados Árabes Unidos exclui de suas proteções os trabalhos domésticos, porque a maioria é estrangeira. E geralmente nem muçulmano é, entendeu? Então exclui. Os trabalhadores domésticos que enfrentam uma série de abusos, incluindo salários não pagos, escravidão, salários não pagos, confinamento em casa. Gente, confinamento em casa é uma palavra muito bonita para mostrar cárcere privado. Não, essa instituição é progressista, queridos. Por isso é que falam confinamento em casa. Não é confinamento não, tá? É o que eu acabei de dizer aqui agora, ok? É o que eu acabei de dizer aqui. Nem vou repetir muito para ninguém ficar traumatizado com o que eu estou dizendo, né? Esses trabalhadores são mantidos em cativeiro, ok?
jornada de trabalho de até 21 horas. Gostaram, amados? Os trabalhadores estrangeiros nesse país que vai trazer muitos rendimentos para Israel e que vai ser muito elogiado, não somente por Israel, que já está sendo elogiado, mas pelo mundo inteiro. Os trabalhadores lá trabalham até 21 horas por dia. Tá bom para vocês? Descansam em 3 horas. Deve estar bom, né? Deve estar bom. Mas o acordo está acima disso tudo. E os trabalhadores... E além disso, eles passam por agressão física e sexual por parte dos empregadores. Se o empregador quiser ter sexo com uma empregada cristã, ele vai ter. Ela não pode acusar em relação a estupro, porque se fizer, ela vai ser simplesmente presa. Ela vai ser presa, se tiver sorte é deportada, mas geralmente vai ser presa por sexo, porque lá, gente, a fornicação que a gente chama aqui, o sexo voluntário, isso não existe lá não. Lá a mulher não pode ter relações sexuais fora do casamento, né? Então lá eles usam as suas escravas, que a gente conhece como empregada, de forma em relação a sexo, estupram essas empregadas e elas não têm direito nenhum. E se tentar jogar estupro, elas ainda vão para o xilindró. Vocês querem mais? Agora, gente, olha só. Já tem um tempinho que eu estou falando aqui, coisa pra caramba, e eu não quero alongar muita live, não quero, porque eu ainda tenho os direitos da mulher para falar, tá? Sobre como é que são os direitos da mulher lá nos Emirados, quero falar sobre o direito das minorias e quero falar sobre os cristãos, como vivem os cristãos nesse país que é o exemplo da tolerância. E eu vou, então, fazer uma nova live essa semana ainda, dando continuidade. Deixa eu até ver o que vocês estão falando aqui. Quero ver se alguém está me xingando, está indignado, porque sempre aparece algum indignado e é bom viver numa democracia por causa disso. Aqui o Ilan está falando do problema lá de xiita contra sunita. Sim, olha só. Aqui está dizendo, o Edivaldo está dizendo, Deia, Cadê? Cadê? Eu quero ver se eu vejo aqui toda não, parte dos comentários que eu estou vendo assim que me parece que já tem gente assim que não esteja concordando direitinho, né? Mas aí é simples, gente. Se você não concordar, fique à vontade para não concordar. Mas faz o seguinte, apresente links que comprove que tudo que eu estou falando é mentira. Apresente links que comprove que os cristãos, desde 2019, estão vivendo melhor lá, não somente nos Emirados, como no mundo muçulmano. É só me apresentar links comprovando, porque a gente blá, 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 todo mundo tem. Conversa fiada todo mundo tem. São poucos que têm coragem para colocar sua carinha, nem um pouquinho linda, né? Aqui no monitor para dizer o que eu estou dizendo. São poucos. O que o povo está fazendo agora é hipocritamente batendo palma para um acordo que só serviu para melhorar as relações de Israel e serviu para um arranjo de segurança regional, mas que de fato não traz paz para o Oriente Médio. Pelo amor de Deus. Até porque, queridos, vai ver o que os palestinos estão falando sobre o acordo, vai ver o que o Irã está falando sobre o acordo, vai ver o que a Turquia está falando sobre o acordo. Não trouxe paz, até porque, gente, o mundo muçulmano vai continuar usando a causa palestina para continuar ameaçando, chantageando Israel. Então, dizer que o acordo trouxe paz é ser de uma incoerência abissal. Então, eu não estou conseguindo ler os acordos, os comentários todos, eu não estou conseguindo ler, só os últimos, né? O Sérgio chegou agora, muito boa noite, Sérgio, a todo mundo que está chegando. O Edivaldo está falando, Deia, e quanto à escravidão na África até hoje? Sim, querido, a escravidão na África até hoje, e eu estou preparando, aliás, eu estou preparando assim uma live, porque isso requer estudo e requer pesquisa, e eu não tenho como ser uma caixinha ambulante de conhecimento sobre um assunto tão vasto que é direitos humanos, né? Mas já vou te dar uma palhinha. Lá na Líbia, por exemplo, onde houve um grande escândalo documentado, porque a gente sabe
que escravos são vendidos, inclusive nas redes, e poderosos muçulmanos estão comprando a preço de banana escravos, inclusive sauditas. A gente sabe disso, mas tem um exemplo assim muito triste que a gente deve dar do caso da Líbia, que foi documentado um conflito na Líbia que envolve interesse de diversos atores, tanto na África, quanto no Oriente Médio, quanto na Europa. Lá na Líbia, os dois principais grupos islâmicos que têm apoio de cada lado da Rússia, Europa e Estados Unidos, que tem apoio de Egito, cada lado tem os seus apoiadores. Ambos os grupos estão promovendo diversas violações de direitos humanos sob a conivência de todo o Ocidente. Quando eu digo todo, é todo, e sob a conivência da própria OTAN. E lá, esses grupos estão fazendo uma limpeza ali em algumas regiões da Líbia, e dentro dessa limpeza que eles estão promovendo, essa limpeza étnica, sabe quem está sendo vendido? Isso foi mostrado nas televisões. Só que o movimento Black Lives Matter e outros tantos de esquerda não trazem essa escravidão como uma coisa muito séria, apesar de ter sido fartamente documentado o desespero, a angústia que negros líbios estavam vivenciando, porque grupos muçulmanos são racistas. Os grupos muçulmanos que estão ali na Líbia, deixando claro, porque eu não posso dizer que os grupos muçulmanos são racistas, né? Eu não posso generalizar. Toda generalização comete injustiça. Então, retiro aqui, tá? Deixa eu me corrigir. Os grupos muçulmanos ali na Líbia, esses dois principais grupos estão torturando e vendendo os seus... Gente, eles estão vendendo líbios, negros líbios, porque são racistas. E o Ocidente está quieto, ninguém nem mais fala nesse assunto. Então, sim, e não somente na Líbia, em outros territórios também. Só que se eu entrar... E agora eu saio da live, já tem 1 hora quase, praticamente, de live. Não, já tem 1 hora, tá? Então, gente, eu vou ficar por aqui, tá? Depois eu vou ver o que vocês comentaram, eu vou comentar também, e vou escrever um artigo, eu devo terminar essa noite. Vou colocar no link aqui, tá, da live, e também postar na minha linha do tempo. E eu estou aberta para críticas. Se você tem como refutar o que eu falei aqui, se realmente lá é o reino da tolerância e vai trazer a paz e a região já está... Enfim, tudo que eu falei aqui, fique à vontade para trazer... argumentos racionais e, sobretudo, amparados em links, porque todas as minhas denúncias aqui eu tenho como comprovar. Eu trabalho como jornalista, como internacionalista, então eu tenho uma obrigação de apresentar os fatos que eu trago, ok? Bom, então, gente, eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês que ficaram aqui quase 1 hora e deixando claro o meu apoio total a Israel. Para Israel foi maravilhoso o acordo, mas para o mundo muçulmano, de fato, para as minorias e para o próprio povo muçulmano, não foi. Não foi para 80% da população dos Emirados, não foi. Vão continuar escravizados. Mas eu espero que você, querido, principalmente se você é cristão, você tem valores que eu reputo como valores nobres. Então, se você tem esses valores nobres, não comemore um acordo que não vai trazer nada de bom para o teu povo. Pelo contrário, use esse acordo, use esse tema em ascensão nas redes para criticar e denunciar os Emirados Árabes Unidos, porque Israel não vai fazer isso. Israel não condenou a Turquia por causa do genocídio armênio. E desculpem, queridos, eu amo Israel, mas eu jamais vou passar a mão na cabeça de Israel só porque amo. Quem ama, corrige. Então não espere de Israel apoio para aqueles que estão sofrendo nos Emirados. Não é essa a preocupação, e isso faz parte da geopolítica, isso é normal lá. É normal nas políticas externas, é normal, mas não deve ser normal para um cristão ou para um ser humano que se preocupa com direitos humanos. A nossa obrigação é reverberar a dor que empregadas domésticas estão sofrendo lá nos Emirados e a dor que as minorias estão sofrendo no mundo muçulmano
essa dor precisa ser publicizada. Vamos aproveitar esse momento em que está todo mundo comemorando esse acordo para deixar bem claro que há milhões de vidas que não vão ter nenhum benefício por causa desse acordo. Eu estou ecoando a voz dos mártires e nem sempre a voz dos mártires é a voz de Israel. Quem não gostou, beijinho. Só não vou dar beijinho no ombro porque eu estou fora de Anitta, tá? Mas beijinho para você. A minha obrigação é sempre prezar pela verdade e prezar pela dignidade da vida humana. Emirados Árabes não deixa de ser totalitário porque fez acordo com Israel. Essa semana tem mais live aqui sobre esse assunto. E eu hoje vou falar com o meu amigo Sarkis Karabekian para ver se amanhã a gente entra no genocídio armênio. Porque vocês vão saber, o doutor Antônio vai saber de uma outra novidade ali no Oriente Médio. Ou melhor, ele já deve ter sabido porque ele viu a minha outra live que eu fiz com o Gustavo. Mas o mundo muçulmano não é isso que vocês imaginam. E nem a geopolítica é isso. Tá? Que vocês imaginam, tudo festa. Não. Vou ficar por aqui, já gastei muito tempo de vocês, tá? Obrigada pelo apoio, uma noite maravilhosa e amanhã tem live aqui novamente do canal, tá bom? Obrigada pelo apoio e tem artigo também, ok? Beijo e uma ótima noite para todos vocês.